Muito bem, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube. E nós estamos no mês de janeiro. E para um determinado segmento da psicologia em janeiro, janeiro é o mês de falar de janeiro branco, um mês alusivo à saúde mental. E a campanha de Janeiro Branco em 2025 traz como tema Cuidar da mente é cuidar bem da vida. E é por isso que no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre, com certeza, um dos transtornos psicológicos que mais acomete a população mundial. Sim, nós estamos falando da depressão. Segundo os dados atualizados da Organização Mundial de Saúde, nos próximos anos a depressão estará entre os principais transtornos que acometem a população no mundo todo, sendo nos próximos anos, estimativa até 2030, a principal causa de afastamento do trabalhador de suas atividades laborais, mais até do que as doenças osteomusculares, que com certeza hoje estão entre as principais doenças que acometem os trabalhadores. Doenças da coluna, LER, DORT, entre outras. Os estudos apontam, as estimativas, apontam que nos próximos anos a depressão será a principal causa. E eu sempre recebo dos colegas, né, da área da psicologia perguntas sobre como fazer a avaliação da depressão, se existem testes psicológicos para avaliar depressão. É por isso que hoje, essa semana, a gente está trabalhando muito com leituras. Nós vamos trabalhar com essa excelente obra, Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, um manual para avaliação, tendo como organizador Vicente Caballo, uma grande referência aí da área da psicologia. Com certeza uma leitura que eu recomendo para você. Eu vou inclusive deixar na descrição desse vídeo o link de acesso para você comprar pela Amazon, receber na sua casa esse manual, que na realidade ele aborda a avaliação de depressão, de transtornos esquizoafetivos, da ansiedade, entre muitos outros transtornos, com dicas inclusive de protocolos para você utilizar. Então, se você já gostou do tema, lembre-se sempre de deixar sua curtida, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos agora em janeiro em mudança, estamos reestruturando esse novo estúdio que nós estamos. Então, pode ver que o ambiente não é um ambiente comum das nossas gravações, mas em breve a gente vai estar aqui do jeitinho que a gente gosta para ficar com mais qualidade, para entregar todos os conteúdos que nós produzimos aqui para você. Então, lembrar, Janeiro Branco, cuidar da mente é cuidar bem da saúde, e um dos pontos que a gente precisa aprender a cuidar é a depressão. Inicia-se sim identificando, será que aquele nosso paciente, cliente, está com um processo, né, um diagnóstico, quadro de um transtorno depressivo do humor? Então vamos conferir algumas dicas que o livro de Vicente Caballo, o organizador, traz para nós profissionais de saúde mental. Logo após a vinheta, vamos falar sobre isso. Até daqui a pouquinho. Para destacar um ponto importante, eu já vou começar desconstruindo algumas dúvidas, ou pelo menos ideias que alguns colegas têm. Não existe teste psicológico para diagnóstico de depressão. O que existe são instrumentos e testes psicológicos que medem determinados construtos, determinadas condições, sinais, né, ou situações que estão relacionadas ou podem estar relacionados a um quadro de humor deprimido e até mesmo um transtorno do humor deprimido. Então, os testes eles contribuem com um processo de avaliação, manutenção e acompanhamento de um processo terapêutico e até mesmo indicativos de prognósticos. Mas isoladamente nenhum teste é suficiente para fazer um diagnóstico de um transtorno psicológico, incluindo entre eles a depressão. Muito bem, vamos então agora direto para o livro, capítulo 3, falar sobre a avaliação da depressão em adultos. E como você já deve ter visto alguns vídeos aqui, a gente faz a leitura e vamos abordar, trazer alguns comentários sobre a leitura que nós iremos fazer. E reforçando, excelente livro que nós trouxemos hoje, o livro Manual para Avaliação Clínica dos Transtornos Psicológicos, Transtornos da Idade Adulta, Relatórios Psicológicos, de Vicente Caballo, da editora Gênio.
Vamos aqui abrir na página, então, capítulo 3, né, da parte 1, que fala sobre a avaliação dos transtornos psicológicos. Capítulo 3, a avaliação de depressão em adultos, por Carmelo Vasquez, Laura Reman Gomes, Gonzalez Revans e Marta Nieto Moreno. Página 87. Vamos seguir para a página 87. Avaliação em depressão em adultos. Então, vamos lá. Introdução ao problema e sua avaliação. Maneiras de definir a depressão e a avaliação. O estado deprimido pode ser entendido em 3 níveis diferentes e cada um deles incorpora uma aproximação diferente sobre a sua avaliação. Em primeiro nível, sintomatológico. A depressão faz referência a um humor decaído e triste. Em um segundo nível, sindrômico. A depressão implica não só a existência de um determinado humor, mas também uma série de sintomas concomitantes, como a mudança do apetite, problemas do sono, perda de prazer, inatividade, etc. O conceito de episódio depressivo empregado em sistemas de classificação como o DSM faz justamente referência a esse nível sindrômico, pois trata-se de um conjunto de sintomas com uma gravidade e uma duração determinada que pode estar ligado de modo específico a transtornos mentais tão diferentes como a esquizofrenia, o transtorno da ansiedade generalizada e até mesmo a cleptomania. Por último, podemos fazer referência no nível nosológico à existência de um transtorno depressivo, isto é, um episódio depressivo no qual os sintomas não devem exclusivamente a outro transtorno ou condição, por exemplo, uma reação de luto, uma ideia delirante que entristece o paciente. E, portanto, podemos falar com propriedade de transtorno depressivo. Olha que começo fantástico, tá? Isso já é uma grande lição e uma consideração que nós precisamos fazer. Podemos, então, entender e definir a depressão em 3 níveis. Pessoa que está com humor deprimido e decaído, nível sintomatológico. Então, nem todo paciente que chega ao nosso consultório com humor deprimido tem depressão. Nem todo paciente que chega ao nosso consultório ou que nos procura com essa queixa tem um transtorno do humor. Então, esse é o nível que o autor destaca, nível sintomatológico. Então, ter sintomas de depressão não é o mesmo que ter um episódio de transtorno do humor ou ter algum transtorno. O segundo nível, muito interessante, é o nível sindrômico. O que é isso? A depressão, o quadro de humor deprimido, os sintomas, estão associados a outro grupo de sintomas que normalmente se configuram com um transtorno sindrômico, uma síndrome. Mas essa síndrome não necessariamente quer dizer que é uma síndrome do transtorno do humor. Se é uma síndrome, ela tem critérios de diagnósticos baseados na DSM e na CID-11 hoje, né? Os 2 principais códigos internacionais de doenças utilizados no mundo, mas eu posso estar com humor deprimido, apresentar uma série de grupos de outros sintomas e não ter o transtorno do humor. Como, por exemplo, eu posso ter esquizofrenia com um quadro de humor deprimido. Nível sindrômico, a depressão faz parte desse grupo sindrômico. Porém, quando vamos para o nível nosológico, já há uma identificação que aqueles sintomas depressivos, do humor deprimido, decaído, e uma série de outras categorizações, são específicos de um quadro de humor, de um transtorno de humor. Um episódio faz parte de um episódio de um transtorno de humor. Pode ser moderado, pode ser grave, pode ser um transtorno de humor com um episódio recorrente. Então aí a gente já entra, podemos até dizer de um diagnóstico mais preciso que aquele paciente tem sim um transtorno de humor e aquele transtorno de humor é um transtorno, tem sim um transtorno psicológico mental, perdão, e aquele transtorno psicológico mental é um quadro, é um episódio de um transtorno do humor. Então, são esses 3 níveis. Cada um desses níveis, sintoma, síndrome e transtorno clínico, corresponde a uma lógica de avaliação diferenciada. Perfeito. Se a questão for avaliar ou quantificar a tristeza,
sozinha ou em companhia de outros sintomas, o uso de questionários e escalas é adequado e normalmente se introduz com eles uma abordagem dimensional, pois a gravidade ou a frequência dos sintomas ao longo de um contínuo é quantificada. Então seria essa dimensão, avaliar se tem os sintomas e a gravidade daqueles sintomas com a possível frequência, quanto eles ocorrem. Isso é muito comum, inclusive uma das abordagens mais utilizadas no mundo, né, a terapia cognitiva, ela tem entre os seus métodos de avaliação e intervenção o uso de inventários ou de escalas do humor deprimido ou de outros sintomas, já no início da terapia, para avaliar esse nível inicial, esse nível de sintomas. Se a questão for um diagnóstico, então, se a questão for efetuar um diagnóstico, a abordagem adequada é comprovar se uma série de requisitos diagnósticos, chamados de critérios de inclusão e de exclusão, é atendida. E para isso precisa-se de uma entrevista clínica que se adeque aos critérios que se deseja utilizar, normalmente ou o DSM ou a CID, como já dito. Então, nesse caso, prima uma perspectiva categorial. Então, olha que interessante, se eu já estou com dúvida se aquele quadro do meu paciente, com a suspeita, melhor dizendo, já pode ter um diagnóstico de um transtorno, eu não posso apenas aplicar escalas. O foco principal vai ser entrevista e uma boa anamnese, né? Para você verificar, de acordo com o código que você vai utilizar para fazer o diagnóstico, a CID ou DSM, quais são os critérios, as categorias, né, de condições, de situações, de sintomas, relacionado muitas vezes a uma janela de tempo, por exemplo, o DSM usa as 2 últimas semanas. Se aquele paciente na entrevista, coletado com ele ou com terceiros também, ele atende aqueles critérios de inclusão no diagnóstico ou exclusão daquele diagnóstico ou de um diagnóstico específico. Então, prima-se por uma perspectiva, como dito o autor, categorial. Eu vou verificar se aquele paciente atende as categorias dos sintomas, dos quadros, dos estados psicológicos, das condições para fechar o diagnóstico. Essa primeira distinção é importante, pois, com frequência, esses 3 níveis se confundem, como, por exemplo, quando são utilizados questionários para determinar se uma pessoa tem transtorno depressivo. Metodologia inadequada. Neste capítulo, revisaremos alguns dados epidemiológicos, características clínicas relevantes que têm alguma implicação especial na avaliação tanto individual como populacional. Embora a avaliação da depressão coloque maior ou menor ênfase em determinados aspectos, segundo o referencial teórico utilizado, apresentamos uma alternativa de avaliação que, embora centrada em uma perspectiva cognitiva comportamental, pode ser amplamente utilizada como condição geral. Na avaliação de fatores causais, de início de manutenção, no caso da depressão, onde possam ocorrer discrepâncias entre profissionais de orientações teóricas diferentes. Atentamos mais aos fatores que as pesquisas clínicas e epidemiológicas demonstravam ter papel causal em relação ao transtorno. Então, o primeiro dado importante, e é o dado que a gente vai focar mais nesse vídeo, são as implicações dos dados epidemiológicos para a avaliação. Primeiro dado epidemiológico e suas implicações: a prevalência e a incapacidade. Apesar de grande quantidade de estudos de prevalência e incidência, ainda há muitos aspectos desconhecidos sobre a idade do primeiro episódio, a duração e os riscos de recorrência. Além disso, a maioria dos dados disponíveis procedem da Europa ou da América do Norte. E essa é uma clara limitação em um transtorno com tão forte conteúdo psicossocial. Dados de prevalência e de incapacidade. Apesar da grande quantidade de estudos de prevalência e a incidência, ainda há muitos aspectos desconhecidos sobre a idade do primeiro episódio, duração e o risco da recorrência. Além disso, a maioria dos dados disponíveis procedem da Europa e da América do Norte, e essa é uma clara limitação em um transtorno com tão forte conteúdo psicossocial. De qualquer maneira, e embora possam haver controvérsias sobre a consistência dos dados, a depressão é
um transtorno com alta prevalência. Como eu já dito no início do vídeo, está entre os principais transtornos mentais que acometem a população de uma forma geral. E não é diferente aqui no Brasil. Existe uma tabela aqui que faz um resumo da prevalência do transtorno da depressão. Eu vou ler aqui para vocês alguns dados. Então tem transtorno de depressão maior, distemia e transtorno bipolar. A prevalência pontual do transtorno em homens é quase 2% do transtorno depressivo maior. Nas mulheres é mais de 3%, 3,2%. Veja que há uma prevalência maior nas mulheres. A prevalência entre 6 meses a 1 ano é no homem de 5,8%. Isso aqui é a prevalência vai ter um novo episódio. A duração de 6 meses a 1 ano, o homem tem quase 6% de prevalência de que isso aconteça, a mulher tem uma prevalência maior, quase 10%, 9,5%. Havendo então, se percebe assim na depressão maior, uma prevalência maior de acontecer nas mulheres e ao mesmo tempo de maior duração, Então, resumindo os dados diversos de estudos realizados na década de 80, com a metodologia comum e com níveis de qualidades que já se transformaram em padrão, uso de critérios diagnósticos, entrevistas estruturadas, amostragens representativas de uma população geral, os autores destacam que um aspecto relevante na avaliação é o impacto que a depressão tem. E para isso, é preciso considerar não só os indícios de mortalidade e morbidade, mas outros elementos tão importantes quanto as mortes prematuras ocasionadas por suicídios. E também, além desse fator, a incapacidade resultante de apresentar essa condição, que às vezes durante anos ocorre. Um novo modo de quantificar esse impacto é utilizar o denominado DALY, ano de vida ajustado pela incapacidade, que pode ser compreendido como um ano perdido de vida saudável. Avaliado desse modo, o impacto dos transtornos mentais é extremo, pois superam doenças como cânceres combinados ou até mesmo infecções por HIV. Como transtorno específico, a depressão unipolar é a causa principal de anos vividos com incapacidade a nível mundial. Esses dados gerais devem ser levados em consideração para sensibilizar o clínico sobre a necessidade frequentemente ignorada de direcionar a avaliação dos pacientes depressivos não só a aspectos estritamente sintomáticos, mas também em consequências incapacitantes. Aqui eu queria fazer um destaque importante. Além dos estudos atuais apontarem principalmente para a frequência e a incidência dos transtornos depressivos, os autores destacam que é muito importante que os estudos, as avaliações, considerem não só a gravidade, né, e a frequência dos níveis sintomáticos de um quadro de humor deprimido, mas o quanto aquela doença, aqueles sintomas ou aquele quadro, né, psicológico impacta nas consequências, né, que podem deixar o avaliado incapacitante. Então, por isso que a sugestão e hoje um método, né, que tem se adotado com maior frequência é a quantificação do impacto do transtorno, não só o depressivo, na vida do indivíduo. Então, trazendo como uma sugestão dos modelos, modelo DAY, que procura ajustar o ano de vida ajustado pela incapacidade, ou seja, um ano perdido de vida saudável por causa daquele transtorno. B, segundo dados, né, epidemiológicos, informação sobre o curso e evolução dos episódios, página 89. No histórico clínico da depressão é muito relevante fazer uma avaliação precisa dos episódios anteriores. Fica aqui a dica, tá? E as durações respectivas desses episódios. Há muitos dados epidemiológicos que avaliam a importância dessa análise retrospectiva. Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a depressão é um quadro que, de certo modo, tem seu próprio curso natural, que, evidentemente, pode mudar e ser acelerado com os tratamentos apropriados, mas que tanto o terapeuta quanto o paciente devem conhecer e prever esse curso natural. Seria esse curso? Quanto tempo normalmente demora um episódio depressivo? Esse curso espontâneo poderá explicar, pelo menos em parte, o papel ativo
tão importante dos placebos farmacológicos, especialmente no caso de depressões não melancólicas, não psicóticas e não crônicas. Em segundo lugar, permite identificar cursos complicados e prever dificuldades no tratamento. Em terceiro lugar, embora o curso da depressão seja muito variável, o padrão não muda tanto em cada indivíduo, fato pelo qual o seu conhecimento pode ajudar a prevenir recaídas, criar expectativas racionais sobre o ritmo da recuperação. Ponto interessante. É claro que entre pacientes, esse curso da depressão pode ser bem diferente, mas o que os autores destacam é que as pesquisas apontam que no mesmo paciente há um certo padrão nos cursos de episódios depressivos daquele próprio paciente. Conhecer isso ajuda muito no prognóstico e no melhor manejo do tratamento. A esse respeito, como indica Fox, 2002, seria muito importante pesquisar em que momento dos episódios ou interepisódios as intervenções terapêuticas, as medidas de prevenção são mais eficazes, respectivamente. Qual é a duração média de um episódio depressivo? Aqui os autores trazem alguns destaques. A duração média dos episódios é de 4 a 5 meses, e 10 a 20% das amostras de pacientes depressivos apresentam episódios com duração de mais de 2 anos. Duração média, então, dos pacientes de 4 a 5 meses, que já é um tempo bastante longo para você estar com um quadro de humor deprimido, mas tem pacientes, em torno de até 20% dos pacientes com depressão, que um episódio pode durar até 2 anos. Não há diferenças do sexo quanto à duração dos episódios. Então, tanto homem quanto mulher podem ter e têm esses episódios, essa duração. Mas há sim em relação à idade de início. Olha que ponto importante. As mulheres começam antes da média a ter o primeiro episódio de depressão. Apesar dessa informação, ainda se necessita outros dados relevantes, como os quais são os indicadores da duração e os fatores como pobreza, que guardam relação direta com o surgimento desses primeiros episódios. Vamos fechar aqui com os históricos de recaídas, tá? E nós podemos deixar para o próximo vídeo, amanhã, os principais objetivos da avaliação do transtorno. Históricos de recaída e recorrência. Na avaliação da depressão, convém avaliar o seu curso passado. Para realizar essa tarefa, há uma série de critérios que podem orientar o clínico e o pesquisador sobre a mudança ocorrida no estado clínico do paciente, que combina tanto com elementos dimensionais como categoriais. Quanto à recorrência, os dados parecem indicar que dado importante, 35% dos pacientes apresentam um novo episódio de depressão antes de 2 anos de transcorrido o episódio anterior. Então, tem uma depressão hoje, há uma chance, né, de todo mundo que teve um primeiro episódio depressivo hoje, de 35%, um número muito alto, que nos próximos 2 anos a pessoa terá um segundo episódio. 60% antes de passado 12 anos. Então, se o seu paciente teve depressão, a chance é muito grande dele ter um novo episódio depressivo na próxima década, né? Ainda, essas taxas de ressurgimento do transtorno são ainda maiores em pessoas com mais de 45 anos. Então, há uma maior prevalência de ter um novo episódio depressivo. Talvez porque os próprios episódios depressivos interagem com disfunções do sistema nervoso central próprias de idades mais avançadas. Taxas elevadas, por exemplo, de hipercortisolemia, diminuição das ondas de sono profundo, etc. Embora nem todos os pacientes apresentem recaídas na vida, 75% terão algum episódio adicional. Alarmante esses dados, né? E em 40% dos casos, haverá 3 ou mais episódios depressivos. 40% dos pacientes que tiveram um episódio depressivo tenderão a ter 3 ou mais episódios depressivos durante a sua vida. E aí, quanto mais cedo o episódio depressivo ele inicia, maior é essa chance de a pessoa ter um segundo episódio depressivo, depois um terceiro e, consequentemente, ter mais episódios. Outros dados relevantes para o terapeuta é que normalmente os primeiros episódios costumam ter uma duração menor, para depois a duração se estabilizar.
Embora, como indicamos, haja um padrão individual bastante estável, existem alguns dados clínicos e epidemiológicos que, em geral, parecem associar-se ao maior risco de recaída ou recorrência. E é importante que o terapeuta tenha conhecimento para avaliar, manejar o quadro convenientemente. Um aspecto muito importante para a avaliação e planejamento do tratamento é que os episódios sucessivos parecem cada vez mais autônomos e menos ligados a fatores estressantes. Ponto muito importante que autores como Frank e Tracy destacam. Depois que os episódios começam a ser recorrentes, não precisa ter os chamados gatilhos, né? Um momento estressante, uma perda, um desconforto psicológico mais intenso, como, por exemplo, discussões, desafios no trabalho, né? Ou problemas de relacionamento interpessoais. À medida que os episódios vão acontecendo, os próximos episódios vão acontecendo de forma mais autônoma, sem necessidade de ter nenhum tipo de gatilho externo para que o episódio aconteça. O que foi interpretado inclusive como um fenômeno de kindling, ou sensibilização. A quantidade cada vez menores de estímulos estressantes podem disparar ações de intensidades comparáveis ao que aconteceu no período anterior, no episódio anterior. Quanto à idade de surgimento de episódios, os dados epidemiológicos mais recentes questionam o que já se tinha conhecimento até o momento. A idade modal de início da depressão situa-se, depressão maior, entre 25 e 35 anos, mas diminuiu nas últimas gerações, ou seja, cada vez mais as pessoas estão tendo o primeiro episódio depressivo maior mais jovens. Por outro lado, e de novo relevante para a intervenção, a prevenção parece que quanto mais precoce é o início, maior será a probabilidade de recorrência. Aquilo que eu já comentei, quanto mais precoce é o início do primeiro episódio depressivo, maior a probabilidade de ocorrer recorrências. Fechando aqui o conteúdo de hoje da leitura, as recorrências sucessivas implicam um progressivo agravamento e piora do paciente, visto que supõe um pior funcionamento geral, uma maior necessidade assistencial. Disso deriva a necessidade de elaborar intervenções que possam reduzir o risco de recaídas, algo em que intervenções psicológicas possam ter maior eficácia que as farmacológicas. Um aspecto importante a considerar é que a maioria das pessoas não busca ajuda durante o seu primeiro episódio, mas em episódios sucessivos, e portanto seu estado de funcionamento costuma já estar muito comprometido, quando finalmente procuram atendimento por uma depressão. E aqui fatores, né? Os autores trazem uma tabela interessante. Fatores que aumentam a probabilidade da recorrência ou recaída na depressão. É baseado nos estudos de Vasquez e Sanz, né? E de Keller de 1995 e 1996. Página 90 do livro. Primeiro fator, histórico de episódios maníacos ou hipomaníacos. Segundo, antecedentes de cronicidade anterior. Maior número de episódios anteriores. Maior gravidade do episódio inicial. Má resposta ao tratamento agudo. Início tardio do primeiro episódio. Idade avançada. Poucas semanas ou meses transcorridos desde o último episódio. Presença de estímulos estressantes psicossociais crônicos. E a presença de distorções cognitivas não tratadas. Que excelente leitura esse capítulo, essa parte, pelo menos do capítulo, sobre a avaliação da depressão. E essas são informações que muitas vezes o próprio profissional de saúde mental não dispõe ou não verifica ou não está atento à importância de se conhecer a recorrência de um episódio depressivo, a duração e esses dados epidemiológicos. Aqui o autor deixa um destaque muito interessante, os autores, né, desse capítulo, que é importante, quanto mais precoce a intervenção, mais importante para o tratamento do paciente e evitar recaídas. E o destaque é que o processo de psicoterapia ainda é mais importante nessa intervenção precoce do que até o psicofarmacológico. Em nenhum momento aqui estamos dizendo, o autor está dizendo, que o psicofarmacológico não é importante, mas ensinar, orientar, psicoeducar nossos pacientes e clientes
desde a lá da infância, adolescência, considerando que a idade modal, né, do início da depressão, de uma forma geral na sociedade, era de 25 a 35, mas esses dados, esses números estão sendo mais baixos, né? 20, 25, 18, em alguns casos até com pré-adolescentes. É muito importante que a gente aprenda, né, a ensinar, a orientar e que a gente foque nas nossas terapias a orientação sobre como reconhecer os quadros de humor deprimido, que não necessariamente é um transtorno, como lidar com processos, né, cognitivos, como lidar, inclusive, com situações crônicas de dificuldades psicossociais, como criar rotinas para os nossos pacientes ou clientes que tragam uma sensação de melhor bem-estar, né, e saúde mental para eles, atividades físicas, alimentação, hábitos saudáveis. Por isso que a campanha de Janeiro Branco, né, e outras campanhas similares durante o ano todo que acontece são tão importantes. Porque normalmente quando a gente fala de saúde mental, tradicionalmente nós estamos falando de remediar, de tratar uma pessoa que já está adoecida. Mas as intervenções de prognósticos, mas principalmente as intervenções preventivas, elas são fundamentais porque não só diminui a incidência de um transtorno e traz um bem-estar maior para os nossos pacientes e clientes e para a sociedade, mas evitam, inclusive, a gravidade futura desses transtornos. Lembre-se, quanto mais precoce um paciente ou cliente tem um episódio depressivo, mais chance dele ter outros episódios e que a gravidade desses episódios irem aumentando. Por isso, a psicoterapia ela é tão importante. Por isso, falar sobre saúde mental é tão importante. Por isso, estamos na campanha de Janeiro Branco. Cuidar da saúde mental é cuidar de uma vida com bem-estar. Amanhã nós vamos falar sobre os objetivos do diagnóstico da depressão, continuando a leitura dessa excelente obra, o Manual de Avaliação Clínica dos Transtornos Psicológicos, organizados por Vicente Caballo. Se gostou do programa, deixa sua curtida, deixa seus comentários. Está gostando dessa nossa metodologia de trazer livros, leituras e fazer trocas de experiências em relação aos conteúdos lendo, que nós estamos trazendo aqui, lendo para vocês. E nós estamos com um desafio aqui durante o mês de janeiro, a partir do momento que nós retornamos do nosso recesso, é vídeo todo dia para você. Se você está gostando de receber vídeos todos os dias aqui no canal também, deixa aí sua curtida, inscreva-se e deixe seus comentários. Isso é muito importante para a gente. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.